Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e professora de balé. Eu ajudo mulheres a se tornarem bailarinas adultas, né, dançando na ponta dos pés, apenas com aulas em casa. E, além disso, nesse canal aqui, eu ajudo outras professoras de balé ou bailarinas que desejam se tornar professoras a fazer uma formação, ter um método para seguir, ter o reconhecimento do MEC para estar regulamentada ali na sua profissão. É isso que eu faço aqui. E eu estou aqui para ajudar vocês nessa jornada. E para isso que a gente vai fazer o workshop Professora de Balé com Maestria, onde eu vou te mostrar como que você pode se tornar uma professora de balé com reconhecimento do MEC, sim, e ainda fazer uma renda extra com isso. Simbora? Então, simbora lá. Nosso assunto aqui hoje, então, é como não machucar os meus alunos durante as aulas de balé. Primeiro ponto, o que eu quero dizer com machucar os alunos? Existem algumas lesões que podem acontecer durante uma aula de balé. Algumas são fatalidades, né? São coisas que podem acontecer ali, mesmo você, professora, tomando todos os cuidados possíveis. E outras não. Outras, elas são, sim, é possível a gente prevenir, tá? Então, hoje eu vou focar aqui com vocês nessas lesões que são possíveis da gente prevenir, tá? Então, quando eu falo em machucar, lesão, do que eu tô falando? Eu tô falando de um estiramento ou uma distensão muscular. Então, eu posso, sei lá, tá dando ali na minha aula um grand battement, né? Que é aquele chute à frente alto, e de repente a minha aluna sente uma fisgada, sim? Provavelmente ali ela teve uma lesão, ela machucou a musculatura dela por conta de esticar demais aquela musculatura. Isso pode acontecer em movimentos com explosão muscular, então grand battement, um salto, né, que a gente dá lá no final da aula, um saut-cheval, um grand jeté. Pode acontecer também durante o próprio exercício de alongamento da aula, né? Então, a gente termina a barra, é muito comum a gente dar ali uma abertura no chão, né? Fazer ali um momento de stretching, que é onde também eu posso acabar machucando as minhas alunas. Então, ali ela pode ter um estiramento ou uma distensão. A gente chama de estiramento quando essa lesão, esse músculo, ele rasga mais perto do ventre muscular. Então, por exemplo, eu tenho o bíceps aqui, sim, esse aqui é meu bíceps, ele fica preso aqui no meu ombro e preso lá no meu cotovelo. O meio dele é o que a gente chama de ventre muscular. Quando eu rasgo essa parte aqui do ventre muscular, a gente chama de estiramento. Mas eu também posso rasgar mais para o final do músculo ou mais para o começo dele. Aí a gente chama isso de distensão muscular, sim, que é mais próximo entre a fibra muscular e o tendão. Independente se é um estiramento ou uma distensão, o tratamento vai ser basicamente bem parecido, tá? O que varia é o grau de lesão. Então, se rasgou um pouquinho, é uma lesão do tipo 1, a recuperação da bailarina ali tende a ser um pouco mais rápida e tudo mais. Se já rasgou bastante, né? Um estiramento, uma distensão de grau 3, a bailarina vai levar mais tempo para conseguir se recuperar para poder voltar para as aulas. O que eu faço, Mari, se eu tô lá na minha aula e minha bailarina falou que sentiu uma fisgada? Nunca é quente. Sim, é sempre gelado. Eu tenho que colocar gelo. Por quê? Quando a lesão ela é aguda, ela acabou de acontecer, começa a gerar um processo inflamatório naquela região. E eu preciso diminuir a temperatura daquela região para que faça vasoconstrição lá na região e diminua o processo inflamatório. Então, a gente entra com gelo. Um entorse, né? Um entorse ali na região de tornozelo durante a aula é gelo. Sempre coloque gelo. A gente tinha, né, quando eu tinha a escola de dança presencial, a gente tinha uma geladeira na escola que era realmente só para deixar gelo lá, porque sim, isso pode acontecer. E quando a gente entra com o gelo de imediato, a chance de desenvolver ali todo um edema e dor e complicar ainda mais a lesão diminui, tá? Então, sempre gelo. Outro tipo de lesão que pode acontecer também numa aula de balé, lesões de impacto. Elas não costumam ser tão agudas, tipo, eu fiz alguma coisa agora e já fez a lesão de impacto na minha bailarina. Não, elas costumam ser um pouquinho mais crônica. Então, por exemplo, eu dou sempre grand plié em segunda posição para as minhas alunas, vamos dar um exemplo. E nessa posição,
dependendo ali da aluna, se eu passo a linha do meu quadril, passa a linha do joelho, a gente faz tipo um W, né? Desculpa, um M, né? Eu faço tipo um M com a minha perna, a minha pelve, meu joelho, né? Ou seja, a pelve fica para baixo da direção do joelho. Quando a gente faz isso, a gente acaba colocando a articulação do quadril num posicionamento que eu posso comprimir essa região do quadril. E aí a minha aluna começa a impactar, causar impacto lá nas estruturas do quadril, sim? Ligamento, cápsula articular, cartilagem, às vezes até bursa, tá? As bolsinhas que ficam ali protegendo. Então, eu sempre preciso tomar cuidado com algumas regras que existem no balé, e elas existem não só porque fica mais bonitinho um grand plié em segunda posição, mantendo o alinhamento da pelve com o joelho, fazendo o formato de tipo um quadrado. Não, não é só por isso. Biomecanicamente, isso evita, né, ajuda a evitar o impacto da articulação do quadril, por exemplo, tá? Uma outra maneira de eu ter impacto de quadril também, que é a mesma posição, grand plié, que é com a pelve para baixo, desalinhado do quadril, é quando eu coloco a minha aluna para fazer um sapinho e eu não alinho, não peço para ela manter a pelve alinhada com o joelho. Se eu não peço esse alinhamento, as chances são dela levar o bumbum lá para trás, a pelve lá para trás, para a direção do calcanhar no sapinho, e fazer essa angulação, fazer esse M. E aí eu causo impacto no quadril da minha bailarina também. Então, percebe que são detalhes, sim? Por isso que a lesão de impacto, ela tende a acontecer com o tempo, porque quanto mais grand plié eu dou errado para minha bailarina, quanto mais sapinho eu der errado para minha bailarina, quanto mais saltos eu der para minha bailarina e não cobrar dela um bom plié para amortecer esse impacto com o chão, mais chance de, com o tempo, ela vai impactando a estrutura articular dela e ela vai desenvolver uma lesão naquela região, tá? A gente vai falar como resolver tudo isso. Respira. Que mais? Tendinites, as inflamações das vidas, as ites, né? Então, por exemplo, tendinite de Aquiles, fascite plantar, que também é uma inflamação que dá na fáscia, na sola dos pés. Tudo isso são lesões que elas são crônicas. De tanto eu dar exercícios errados mesmo para as minhas alunas, elas podem desenvolver essa inflamação. Então, por exemplo, o que é um exercício que é muito comum de desenvolver tendinite nas alunas? Tendinite de Aquiles. Então, o tendãozinho que fica lá no calcanhar, ele começa a inflamar e a aluna vai falando que tô sentindo dor, sente dor para fazer meia ponta, sente dor para esticar o pé, e aí daqui a pouco ela já não está mais nem conseguindo fazer meia ponta e nem conseguindo esticar o pé porque perde a função mesmo. O que faz essa lesão chegar nesse grau? Alguns exercícios que a gente pode dar de maneira errada. Por exemplo, se eu lembro, quando eu comecei a fazer balé, nossa, lá atrás, a minha professora, ela dava 32 elevés, 32 relevés em sexta posição, depois em primeira e depois em coupé. Gente, era, sei lá, 150 repetições. O que é a tendinite? Ela é uma lesão onde causa uma inflamação no tendão. O tendão, ele se move conforme a gente sobe na meia ponta ou estica o pé, no caso do tendão de Aquiles. E se eu dou uma série tão longa de repetição para minha aluna, ela pode sim, com o tempo, desenvolver a tendinite, que é essa inflamação nesse tendão. Desenvolver uma fascite plantar, que é essa inflamação na sola dos pés. Sim? Como que eu faço para evitar essas lesões? Então, repare aqui que todas as lesões que eu falei, elas são sim evitáveis. Elas dá para a gente prevenir durante as nossas aulas para evitar com que os nossos alunos se machuquem. Como que eu faço para evitar essas lesões? Primeiro ponto, o que a gente erra, né? Muitas vezes a gente olha e fala assim, não, a minha aluna, ela precisa desenvolver força para subir na meia ponta, porque a meia ponta dela está muito baixa, está muito caidinha, ela não tem força, e aí eu vou lá e dou uma série gigantesca de élevé e relevé para desenvolver força na panturrilha.
Vai desenvolver força na panturrilha? Sim, se ela fizer certinho, vai. Qual é o problema? É que vai colocar o tendão e a fáscia plantar para trabalhar bastante. E isso, se não for feito da maneira correta, se eu só pensar como aula, né? Eu pensar, não, eu quero que na minha aula trabalhar bastante a meia ponta delas. Se eu só penso na minha aula e não penso nas consequências dessa repetição, eu posso desenvolver esses quadros inflamatórios no pé da minha bailarina. Outra coisa que a gente faz errado, além de só pensar na aula e não olhar para o aluno, né? É a estrutura da aula não estar adequada. Toda aula de balé, uma boa aula, uma aula dada com maestria, né? Como a gente vai aprender no workshop, né? Professora formada com maestria, toda aula de balé, ela deve ser estruturada. Mas não é uma estrutura que a gente copia de outras aulas, né? Eu fiz balé a vida inteira, então a professora sempre dava um exercício de frente para barra, depois ela dava um plié, depois ela dava um tandi, depois ela dava um rondejando, depois ela dava um GT, enfim, a questão não é essa ordem. A questão é o que você vai trabalhar nesta ordem. E é isso que muitas professoras não sabem. Por quê? Porque só repete o que viu a vida inteira. Faz sentido? Aí repete o que viu a vida inteira, ok? E aí, às vezes, a gente repete algo que a gente não sabe por que a nossa professora fez aquilo. Você sabe por que a sua professora dava primeiro um exercício de frente à barra, depois o tandi? Por quê? Essa é a questão. Quando a gente estrutura uma aula, a gente coloca ali na aula uma ordem que ajuda a preparar o corpo da nossa bailarina, que ajuda a aquecer o corpo dessa aluna. Sim, então, uma aula bem planejada, bem estruturada, eu vou conseguir ir trabalhando e aquecendo esse corpo para que ela esteja preparada para os momentos que ela vai usar mais ainda o corpo dela durante a aula. Então, esse é o nosso segundo erro. E o nosso terceiro erro, amores do meu coração, não façam isso, tá? Já foi esse tempo, já foi. Que é o quê? Forçar nossos alunos. Se você dá na sua aula como eu posso dizer? Eu dou na minha aula uma série de alongamentos, ou durante, ou no final da aula, enfim. E aí eu vou lá e forço a minha bailarina. Vou lá no sapinho e pressiono o bumbum dela para baixo. Coloco ela na parede com as pernas abertas, pressiono as pernas para baixo. Tudo que a gente faz tentando forçar um limite no aluno, vou lá e puxo a perna dele para trás, num développé, num passé. Tudo isso que eu forço a minha aluna, que eu forço o meu aluno, acaba fazendo com que eu estique demais a musculatura e eu possa ter um estiramento, uma distensão muscular naquela aluna. Então, forçar um aluno jamais. Mari, mas como que eu faço para esse aluno ajudar ele a ganhar mais flexibilidade? Existem técnicas para isso, existem maneiras certas para fazer isso, onde você não precisa colocar a mão no seu aluno. Existem maneiras de fazer onde a gente não precisa colocar a mão para que meu aluno consiga ganhar flexibilidade. Se você não me acompanha no outro canal, tem um canal que se chama Mari Flexibilidade, sim, é meu canal também. Lá eu ensino as pessoas a zerar a abertura de pernas com 5 minutos de alongamento por dia online, ou seja, eu não coloco a mão na pessoa. Sim, e eles conseguem zerar apenas aplicando o que eu ensino lá. Então, é possível, sim, a gente conseguir ganho de flexibilidade nos nossos alunos sem precisar forçá-los. Eu só preciso saber como fazer isso, ok? Mas, vamos lá. Pensando em tudo isso, como que eu faço, então, para prevenir essas lesões? A gente já entendeu que jamais vou forçar meu aluno, porque eu sei que isso pode fazer um estiramento, uma distensão muscular nesse aluno, e também pode fazer síndrome de impacto, dependendo da maneira como você força. Segundo ponto, quando eu vou pensar na minha aula, quando você for pensar na aula que você vai montar para sua aluna, para o seu aluno, mais do que pensar no que você quer dar na aula, do que você precisa dar na aula, você vai ter que pensar para quem é essa aula. Por exemplo, se eu vou dar uma aula de balé para bailarinas adultas, sim, acima dos seus 30, 40, 50 anos de idade.
É óbvio que o corpo de uma bailarina adulta, ela tem menos flexibilidade do que o corpo de uma adolescente, uma criança, na maioria das vezes, sim? Então, eu vou ter que tomar cuidado com esse corpo. Se eu sei que na minha turma de balé que eu vou dar aula hoje, são adolescentes, sim? Mas elas estão no momento de muitos ensaios, porque vão participar de competição, porque vão participar de apresentação. Eu sei que aquele corpo já está mais cansado. Sim, aquele corpo já está mais sobrecarregado. E aí eu preciso pensar numa aula que consiga trazer evolução para as minhas alunas, mas que não coloque o corpo dela em risco. Então, eu vou estruturar a minha aula para quem eu vou dar a aula. Muitas vezes eu vejo professores montando aula e falando assim, não, é uma aula de iniciante, então eu vou dar tal coisa, mas esquece de olhar esse iniciante. Quem é esse iniciante? É uma aula de avançado, então eu vou dar, mas esquece de olhar quem é esse avançado. Sim, além disso, existem particularidades lá na nossa turma. Tem alunos que já têm uma lesão de posterior de coxa, já fez um estiramento uma vez. Tem alunos que já teve tendinite. Sim, e toda vez que eu tenho alunos que têm histórico de lesão, eu preciso tomar cuidado para preparar uma aula que não vá fazer com que esse aluno volte a ter aquele tipo de lesão. Por exemplo, eu colocar lá na aula, então, os 32 elevés, 32 relevés, depois em primeira, depois em coupé, como eu já tive professoras fazendo comigo. Sim, eu preciso tomar cuidado com essas coisas, essa questão da repetição. Segundo ponto, então, eu vou fazer uma aula pensando em quem vai estar lá na aula. Segundo ponto, eu vou fazer a minha aula, eu vou montar a minha aula sempre pensando que um exercício prepara a minha aluna para o outro exercício. Então, por que a gente não pode começar uma aula de balé? Vou para um exemplo aqui bem grosseiro, tá? Mas por que a gente não começa pelo grande salto? Por que uma aula não pode começar pelo grande salto? Não pode começar pelo grande salto. Por quê? Ah, porque o corpo não está aquecido. Perfeito. Como você aquece esse corpo? Ah, vou dar polichinelo e corridinhas para ela antes de começar a aula. Será que é a melhor maneira? Polichinelo e corridinha. Elas trabalham com as pernas paralelas no polichinelo e na corrida. Na aula de balé, a gente vai usar rotação externa, o andeor. Só aí a gente já começa a recrutar músculos que a gente não vai usar na aula. Então, como que eu aqueço a minha aluna? Como que eu preparo a minha aluna para ela não se machucar? Uma dica que eu vou dar para vocês: sempre pense de baixo para cima. De baixo para cima. Eu começo uma aula de frente para a barra, onde eu vou trabalhar ali primeiro os pés, sim, vou trabalhar flex de pé, onde eu articulo dedos, articulo tornozelo. Vou trabalhar, posso trabalhar movimentos circulares para dentro e para fora com esses pés. Posso trabalhar andedan, andeor de perna. Isso vai ajudar a ganhar mais mobilidade articular na articulação de quadril. Posso trabalhar com os pliés, então faço um tandi, flex, articula bem os pés, volta, demi-plié, já estou aquecendo o joelho, já estou aquecendo panturrilha. Posso trabalhar o relevé. Percebe? Recrutar os movimentos de baixo para cima. Recruto movimentos de pés, dedos, recruto movimento de tornozelo, recruto movimento de joelho. Como que eu recruto o movimento de joelho? Usando o plié, né? Recruto movimento de quadril, o próprio andeor já é um movimento para quadril. O tandi à frente, lado, trás, é um movimento de quadril ali que está acontecendo. Posso colocar um souplesse, um cambré para recrutar movimento de coluna, sim. Posso colocar um port de bras para recrutar movimento da cintura escapular. Tudo isso são exercícios simples que eu dou no início da minha aula, sempre pensando de baixo para cima. Se você for preparar a sua aula, pensar assim, que movimento que vai aquecer os dedos do pé? Qual movimento agora eu coloco para aquecer o tornozelo? Qual movimento eu vou colocar para aquecer o joelho? Qual movimento eu vou colocar para aquecer quadril? Qual movimento eu vou colocar para aquecer coluna? Se eu for pensando dessa maneira, de baixo para cima,
eu crio uma maneira mental de checar todas as articulações, e para cada articulação se movimentar, eu preciso que o músculo agonista e antagonista também atue. Então, eu já estou recrutando essa musculatura, sim? Então, eu vou trabalhando cada uma das articulações, pensando na articulação, não preciso pensar em quadrado lombar, não preciso pensar no músculo em si, porque se eu exigir movimentos da articulação, esse músculo vai estar trabalhando de alguma maneira, ok? Aí eu crio ali o meu exercício de aquecimento. O que eu considero, até quando eu considero aquecimento para as minhas alunas? Então, o primeiro exercício de frente para barra, normalmente eu tento passar por todas essas articulações. Depois, o Tandi, ele ainda é um movimento de aquecimento para mim, por mais que a gente está trabalhando a consciência de esticar pé, esticar joelho, ele ainda está aquecendo a minha aluna. O demi-plié, ele ainda está aquecendo a minha aluna, sim? E o rond de jambe, que ele ainda trabalha ali a articulação de quadril. A partir ali do GT, Batman GT, aí a minha aluna já está com um corpo mais quente para começar a ter movimentos com um pouco mais de agilidade, ou seja, um pouco mais rápidos e um pouco mais de impacto, né? Então, o GT ele vai ter assento fora ou assento dentro, ele tem um pouquinho de impacto, diferente de um Tandi, sim? Então, é mais ou menos assim que a gente aquece o corpo da nossa bailarina. Isso vai ajudar a evitar algumas lesões por ela realmente não estar com o corpo preparado. Depois, por último, o último ponto ali, pense nos trabalhos paralelos. Então, assim, ó, eu tenho uma classe de alunas, de bailarinas, onde essas bailarinas, elas, cada uma tem a sua particularidade. Tem bailarina que tá com o físico inteiro, né? Ela nunca teve nenhuma lesão, tá linda, maravilhosa. Isso não significa que ela não possa evoluir e vir a ter uma lesão. Mas, muitas vezes, numa turma de 10, você vai ter ali pelo menos umas 4 pessoas que já teve algum tipo de lesão no corpo, principalmente ali a partir dos 14, 15 anos de idade, já teve alguma lesão ali no corpo, e aí ela vai ter algum, eu chamo de para-raio, que é quando a gente tem uma lesão no nosso corpo, e sempre que eu tiver algum estímulo ali naquela região, eu vou voltar a machucar o mesmo lugar. Então, meio que vira um para-raio. Então, eu vou ter na minha sala de aula, uma sala de 10 pessoas, pelo menos 4 que têm algum histórico de lesão. É fundamental você saber disso. É fundamental você perguntar para os seus alunos: vocês já tiveram algum tipo de lesão? Quem aqui já teve entorse de tornozelo? Qual pé? Quem aqui já teve distensão? Qual perna? Onde? O que você estava fazendo? Quem já teve tendinite? Faz um checklist, pergunta. Por quê? Porque você vai dar uma aula muito mais preparada com o que você vai lidar, tentando evitar coisas que possa fazer com que a sua aluna se machuque. Por exemplo, 32 elevês, 32 relevês em sexta, em primeira, em coupé. Sim? Mas, além disso, quando eu sei que tem algum ponto ali na minha aluna que ela que já é mais delicado, que ela já tem uma tendência a desenvolver lesão, por exemplo, uma aluna que já tem um histórico de tendinite ou fascite plantar, e eu estou prestes a colocar essa aluna nas pontas. Imagina, eu já sei que aquele pezinho dela já deu problema. E agora eu vou colocar uma carga chamada sapatilha de ponta. O que eu preciso fazer para evitar com que essa aluna desenvolva essa lesão de novo, para evitar com que ela se machuque? Eu preciso preparar o corpo dela. E muitas vezes nós professores não pensamos nisso. Acha que só a aula de balé ela é suficiente para bailarina sair dançando. E não é bem assim, né? Eu preciso trabalhar com essa aluna exercícios de alongamento, exercícios de força, para ajudar o corpo dela a estar mais preparado para as minhas aulas de balé. E é aí que acontece um erro, que eu considero um erro gravíssimo, numa aula de balé. A minha aluna vai lá, se matricula, isso mesmo, aquecimento gradativo, Saninha. A minha aluna vai lá e ela se matricula para fazer aulas de quê? De balé. Faz sentido? Ela vai lá e faz a matrícula para fazer aulas de balé. E aí eu vou lá e coloco essa aluna para fazer abdominal, para fazer fortalecimento para as costas, para fazer fortalecimento para os pés e tudo mais. Cuidado. Primeiro, é importante? Sim, é fundamental. Mas
a sua aluna não foi lá procurando isso. A chance dela se desinteressar é gigantesca quando você começa a acrescentar esse tipo de exercício durante a aula. Ela vai lá e fala assim, poxa, eu queria fazer aula para dançar balé, eu venho aqui a professora fica me dando exercício, eu odeio academia. Já começa assim. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, primeiro, gerar consciência na aluna, no aluno, de que um corpo que dança balé precisa, sim, trabalhar força e flexibilidade. Por quê? Isso vai ajudar a evitar as lesões e isso vai ajudar o seu aluno a ter um desempenho melhor. Então, quando eu dou essa clareza para o aluno, eu falo, gente, é o seguinte, fazer aula de balé é o arroz com feijão para qualquer bailarina, qualquer bailarino. É arroz com feijão. Agora, se você quer realmente ser diferenciada, ter um diferencial, você vai precisar fazer fortalecimento, fazer alongamento. Contudo, aqui na aula, a gente não tem tempo para isso. Malemar, a gente tem tempo para aprender os movimentos que a gente tem que aprender. Então, como que eu vou colocar exercício de força e flexibilidade aqui? E aí você pode propor, se for um espaço, se o espaço é seu, se a academia é sua, você pode colocar lá uma aula de condicionamento físico para bailarina, uma aula de alongamento para bailarina e cobrar a parte. Isso que muitos professores não vê. A bailarina, ela vai lá, muitas bailarinas que quer realmente ter um desempenho diferenciado, ela vai lá e ela paga uma academia para fazer. Ela paga a academia, ela vai lá na academia, paga o Pilates para fazer. Porque ela entendeu que o corpo dela precisa desenvolver mais força, e aí ela vai lá e paga a parte. Aí na hora que você vai oferecer esse mesmo serviço para ela, você não cobra. Tá certo? Não tá certo. A gente educa os nossos alunos a que, tudo tá embutido. Tudo tá embutido. Sim, não. Isso aqui é para quem quer se diferenciar. Então, essa aula aqui você pode colocar um preço de banana. Sei lá, R$ 30 no mês. Para fazer fortalecimento uma vez por semana, para fazer alongamento uma vez por semana. Mas precisa cobrar um valor. Eles vão dar muito mais valor para aquela aula do que uma aula grátis jogada ali no meio da semana. E o comprometimento com eles vai ser maior de não ficar faltando a aula. E você consegue também fazer uma renda extra com isso, ok? Vocês vão ver que várias vezes no nosso workshop, professora de balé com maestria, eu vou falar sobre renda extra para vocês, porque tem várias coisas que a gente, como professora, muitas vezes não vê, porque o nosso olhar não está nisso, tá? Mas tem muitas coisas que a gente consegue atribuir para que a gente consiga fazer renda extra. Além disso, dei a clareza para o meu aluno de que ele precisa abrir uma possibilidade ali dele estar fazendo aula. Mari, mas e quando o espaço não é meu? Sim, e quando o espaço não é meu? Você pode propor para o espaço que você dá aula. Falar, os alunos estão precisando de fortalecimento, de flexibilidade. Eu fiz uma pesquisa por cima ali com eles, tantos têm interesse, faça essa pesquisa antes. Se for um valor de tanto, eles têm interesse. Você acha que dá para a gente criar uma turma assim? Eu assumo, eu dou a aula. Ou você locaria a sala para mim, para eu dar aula para esses alunos? Tem várias maneiras de negociar isso, ok? Como também existem as aulas particulares. Eu posso dar uma aula particular de fortalecimento, de flexibilidade, voltada para bailarino, e fazer uma renda extra com isso também. Sim, isso vai ajudar a evitar que meu aluno se machuque e vai me ajudar a ter um salário maior no final do mês. Sim? Então, vamos recapitular aqui. Existem lesões que podem sim acontecer nos nossos alunos, independente da nossa aula, mas existem lesões que a nossa aula pode provocar nos nossos alunos, e isso é sim nossa responsabilidade, é sua responsabilidade. Quais são as lesões que podem machucar meus alunos, né? Desde estiramento e distensão muscular, impacto articular, tendinite, fascite plantar, sim, são todas lesões que podem acontecer ali no meu aluno durante a minha aula. Algumas podem ser imediatas e outras podem vir a acontecer com o tempo, dependendo da aula, da maneira como eu dou a aula. O que eu preciso evitar, né, para não machucar meus alunos? Evitar só pensar na aula em si, nossa, tá lá no cronograma de aula que eu tenho que dar
Grand Batimã, grande salto, pequeno salto hoje. Só que você esquece de olhar para os seus alunos. Se os alunos, né, tem alunos ali que tá numa carga de aula, ensaio muito grande e já tá ali reclamando de um pouquinho de desconforto nos pés, e cuidado, muitas vezes o aluno não reclama. Muitas vezes, normalmente os melhores alunos, aqueles que querem de verdade, são os que menos reclamam de dor. E aí, o que eles fazem? No meio da aula, você vê que ele está dando uma massageadazinha no pé, que ele está dando uma articulada no tornozelo. Ele não fala que está doendo, mas você percebe movimentos que indicam dor. E aí, o que você tem que fazer? Perguntar. Fulana, Júlia, você tá com dor no pé? E aí ela vai falar, tá doendo um pouquinho. Isso já acende um alerta. Se para ela tá doendo um pouquinho, pode ser que para os outros também estejam, tá? A partir do momento que eu detectei que na minha turma tem alunos ali, tem algumas particularidades que pode sim prejudicar o movimento dele, pode sim desenvolver uma lesão. Que eu vou fazer? Eu vou pensar na minha aula pensando nos alunos e não mais na aula, ok? Vou construir uma aula que faça um aquecimento de baixo para cima nos meus alunos. Vou tomar cuidado com a série de repetições se eu precisar dar muitas repetições. Por exemplo, vou dar uma diagonal inteira de balotê. Relevé no balotê. Eu dou essa diagonal inteira de balotê. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar um exercício de alongamento no final da aula que ajude a compensar aquele tendão. Sim, se eu não crio esse exercício, o meu aluno vai embora com aquele tendão latejando e com a chance aí de desenvolver uma tendinite de Aquiles. E, por último, ali, além de eu pensar nessa questão do aquecimento, pensar no aluno, trabalhos paralelos. Então, sim, quanto mais meu aluno tiver um corpo forte, um corpo flexível, menor a chance dele vir a desenvolver lesões. E vou falar mais, ele e você. Sim, prof. Ele e você. Por quê? Porque a gente está muito acostumada a ir lá, dar nossa aula, mostra um exercício ou outro, mas não prepara o nosso corpo. É fundamental que você faça um trabalho paralelo para também preparar o seu corpo, porque é um estímulo, sim, dar aulas, principalmente quando a gente só mostra o lado direito, e aí eu começo a desenvolver lesões por repetição. Sim, quem dá 2, 3 aulas na sequência, a gente tem alguns cuidados. Dentro do curso de formação, de maestria, a gente tem um módulo só sobre cuidados com você, professor. Porque a gente precisa cuidar da nossa ferramenta de trabalho, que é o nosso corpo, tá? Então, todo cuidado que eu vou pensar com o meu aluno, eu também vou pensar comigo.